Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre os assuntos dos SCPs, mais especificamente o SCP-046 e o SCP-047. Vamos iniciar esse vídeo. Para começar, continuando, né? SCPs são anomalias e questões paranormais e objetos extremamente perigosos que são contidos pela Fundação SCP, que significa Segure e Contém Protect. Essa fundação contém essas anomalias e classifica elas como as mais contidas e as mais perigosas. Algumas delas são tão perigosas que eles só vigiam, e se ela fugir do controle, pouco eles poderão fazer. Então vamos iniciar esse vídeo. Bora lá. SCP-046. Nome: arbusto de azevínio predatório. Classe do objeto: Euclídeo. Contenção: esse SCP é contido numa área específica da fundação. Ele é um local, então há cercas no local da área, placas e membros da fundação que estão a 50 metros de distância do SCP, que eles ficam monitorando o local. E esses membros que protegem o SCP, né, impedem as pessoas de chegarem perto dele, eles têm uma análise psicológico e físico do seu corpo e da sua mente, porque esse SCP é incrivelmente perigoso. Se esse SCP está parado, né, não sabem se ele consegue se multiplicar, mas qualquer método da fundação para contê-lo é muito necessário. Plantas e animais que tentam se aproximar, os membros da fundação destroem imediatamente antes que ele entre em contato com o SCP. Qualquer pessoa que tenha uma tendência a se aproximar desse SCP, ou qualquer animal que se aproxime desse SCP, está em análise, ou poderá ser retirado daquele local, ou passará para ou será totalmente incinerado e destruído. Nada pode chegar perto desse SCP, e todos os membros que tentem uma certa pressão, um apreço por esse SCP e tentar se aproximar dele de uma forma possessiva, eles entram em análise no requisito do O5. Se esses membros forem analisados e descobrirem que eles possuem a anomalia do SCP-046, eles serão rebocados e tirados daquela ala imediatamente. Está localizado no sul de um local onde não se pode ser dito, e ele é dividido em duas partes diferentes. A primeira delas é uma massa vegetativa composta por várias plantas diferentes, como alba, iluça e outros tipos de plantas, vegetações do ambiente, mas também pode conter várias flores e espécies diferentes de plantas. O segundo estágio é o território. No local de 20 metros, um raio que ele habitua, porém ele possui um alcance gigantesco. Esse SCP, ele possui uma anomalia onde ele atrai pessoas com alucinógenos para o seu centro de 20 metros, porém o seu alcance de alucinógenos chega a 50 metros. Por isso, os membros da fundação devem ser constantemente vigiados para que eles não entrem nesse alucinógeno onde ele entra da cabeça, e possessivamente eles são atraídos para o seu núcleo. O que acontece é que quando a pessoa é atraída para o seu núcleo, ele se prostra, fica em estado prostrado, e assim como se estivesse sendo manipulado mesmo, ele se prostra diante da planta, entre no raio de 20 metros, e eles são constantemente e simultaneamente eles são atacados por espécies diferentes de insetos e plantas. Alguns insetos que os atacam, bactérias carnívoras, seres totalmente que entram na pele da pessoa e começam a consumi-lo. O segundo estágio é quando uma espécie não identificada de insetos sai do centro daquelas plantas e começa a devorá-lo. Aparentemente ele entra como se fosse uma simbiose, onde ele ajuda a planta a decompor aquele corpo, e assim ajudá-la a consumir aquela carne. O SCP-046 tem um apreço enorme por carne humana, e qualquer ser que entre no seu raio vai passar por esse efeito alucinógeno e vai ser levado até o raio de 20 metros e vai ser consumido por essas bactérias e esses seres. A princípio eles não sabem se esse SCP consegue se multiplicar e expandir de tamanho, mas todos os membros da fundação estão cercando a área com grades, cercas e placas para impedir que qualquer um se aproxime daquele local. Atualmente esse local é bem vigiado pelos membros da fundação, e atualmente é um local considerado para todos, né, como local privado, onde ninguém pode se aproximar desse SCP para o bem da humanidade, para qualquer um que se aproxime dele. Qualquer membro da fundação que apresentar efeitos alucinógenos para tentar se aproximar do SCP são contidos, rebocados e levados para outra área para análise e para eventos médicos, para saber se de fato o SCP está influenciando nas ações da pessoa. E esse daqui, até então, é o SCP
SCP-046. O SCP é incrivelmente perigoso que ainda não se sabe se ele pode crescer de tamanho ou se expandir pela floresta. SCP-047. Nome: Mutágeno microbiótico. Classe do objeto: Kiter. Contenção: ele é contido numa caixa de armazenamento de 0,5 metros por 0,5 metros por 1 metro. Ele fica na área 047, laboratório B3, e ele é extremamente contido. O acesso a SCP é extremamente restrito, só os membros específicos da fundação, e eles devem ter pelo menos uma permissão 1.5 para entrar lá. Qualquer contato com esse SCP, a quarentena é imediata e obrigatória. A única forma de acesso ao SCP é por sonda biométrica. E a presença de pessoas deve ser extremamente contido. E, aparentemente, pela descrição desse SCP, ele é um cilindro de gás altamente enferrujado com liga de ferro. Ele, exposto ao ar, lhe gera um gás esse que não possui nenhum efeito em eucarionte, mas especificamente gera grandes efeitos em procarionte, mais especificamente a presença da procarionte humana. Esse SCP cria bactérias diferentes, mas especificamente uma bactéria extremamente resistente, que é extremamente oportunista. Essa bactéria modifica o corpo humano. Quando ele tem contato com várias bactérias diferentes, ele pode gerar outras espécies com características bastante comuns, como grande resistência e, claro, uma resistência suficiente ao ambiente. Possui uma grande resistência a antídotos que normalmente seriam capazes de afetar a bactéria, não são mais graças ao SCP. E, claro, não é devido à sua formação mundana, esse SCP é extremamente contido e diferente de outros SCPs Kiters que apresentam uma periculosidade gigantesca. Esse SCP é facilmente contido, afinal de contas é um objeto, porém qualquer exposição à pele humana, esse gás, ele cria essas bactérias, uma bactéria gigantesca que pode acabar matando a raça humana. Não se sabe ainda como identificá-lo, porque todos os testes envolvendo outras bactérias foi proibido pelos membros da fundação, já que qualquer erro a pessoa pode acabar morrendo devido a essas bactérias que podem se manifestar pelo corpo e principalmente pela pele. Ele é endotérmico, ou seja, ele pode afetar a pele humana, ele pode através da pele entrar essas bactérias. Qualquer bactéria ele pode gerar, ou qualquer bactéria que estiver no ambiente ele pode modificar, assim torná-la incrivelmente mais poderosa. Esse SCP está facilmente sendo contido, mas com grandes restrições e todo tipo de procedimentos ideais para contê-lo isolado e selado numa área específica da fundação SCP. Ninguém pode chegar perto desse SCP. Contando os SCPs que já falei para trás e os mais que eu falei aí para frente, esse daqui é um dos SCPs que podem ser facilmente contidos, mas não se engane, suas ações tornam-se invisíveis e subestimá-lo é totalmente arriscado, já que qualquer pessoa que entre em contato ou exposição com SCP pode ser incrivelmente fatal, porque ele já pode estar atuando nas bactérias que atuam no nosso corpo. Ele pode ser incrivelmente letal na exposição do corpo humano. E esse foi o SCP-046 e o SCP-047. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal que é muito importante. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.